António Bagão Félix, ex-ministro das Finanças, falando ali em frente ao Ministério das Finanças, que ele tutelou durante bastante tempo. Mais de 70% da população a depender do Estado. Isto é um número terrível. Pode não ser tanta gente assim, mas é muita gente em qualquer caso. Nós sabemos, Mário Crespo, que são cerca de 15 a 20%, é menos de 20% aquilo que, do ponto de vista fiscal, nós podemos considerar uma classe média, que é, como sabe, em regra, a classe que suporta o mainstream da carga fiscal. Isto significa, portanto, que Portugal, no espaço de 10 a 12 anos, perdeu, em termos de classe média, qualquer coisa como 10%. E isso significa que, como o Estado precisa, para as suas despesas, de se alimentar de impostos, e normalmente é esta a classe que paga impostos, sobretudo, significa que nós temos um problema estrutural de facto grave, que já não é só o do envelhecimento da população, que muitos outros países têm, é o facto de termos vindo a esmagar as famílias, as empresas também, mas sobretudo as famílias, com impostos. E isto, de facto, torna a equação do déficit muito difícil, porque nós não podemos aumentar impostos por causa desta realidade. Há muita gente que depende daquilo que o Estado paga, mas muito, ou cada vez menos, aqueles que pagam para o Estado poder fazer estas despesas. E, por outro lado, não é possível aumentar a perspectiva do chamado PIB potencial, quer dizer, a nossa perspectiva de crescimento da economia, sem o Estado gastar menos, porque o Estado vai buscar o dinheiro aos privados para poder gastar. Isso significa, portanto, que ou o Governo, este ano, começa já a abordar seriamente um controlo da despesa pública e um programa de austeridade sério, realista, mas sério. Significa que, se não podemos aumentar os impostos para aumentar a receita fiscal, e não vamos ver a receita fiscal aumentada por via do crescimento económico, da atividade económica, então significa que o Estado tem de estancar as suas despesas. Eu tenho defendido, aliás vários outros economistas têm feito, que nós deveríamos partir rapidamente para um congelamento das despesas com pessoal, pelo menos no Estado, pedindo muita moderação salarial a todo o país, porque não é só o Estado que tem um excesso de despesa, os privados funcionários públicos. Mas esses seguramente, porque esses são contabilizados. Congelar ou reduzir? Reduzir não é possível, não é constitucionalmente possível. A Irlanda fez isso, como sabe. A Irlanda baixou nominalmente os salários da administração. Isso não é possível em Portugal, mas é pelo menos possível congelar, provavelmente congelando aquilo que são também as progressões automáticas de carreira e, eventualmente, num espaço de 2, 3 anos, distinguir entre níveis salariais, provavelmente os mais baixos tendo depois alguma progressividade e os outros mantendo-se congelados, eventualmente, mais tempo. Mas isto não chega. Não basta apenas ir aos salários. Nós vamos ter, seguramente, de conter a despesa social, porque ela está praticamente a absorver 85% dos impostos, das contribuições e impostos que são pagos, e, portanto, não é sustentável, grandemente, e isso obriga a uma gestão integrada de todo esse orçamento. Quer dizer, nós temos de gerir em conjunto, em globo, o que é saúde, o que é educação e o que é segurança social. Isso não é feito agora? Não. Não, porque nem a orgânica do Governo reflete esta preocupação, quer dizer, não há um Ministro, nem o das Finanças, nem o Ministro das Áreas Sociais, que faça um controlo integrado, se quiser, da despesa social, e, em segundo lugar, porque tem sido difícil, e sempre será difícil, na medida em que o aumento do desemprego, e prevê-se, infelizmente, que o desemprego possa continuar a aumentar, pelo menos durante mais 1, 2 anos, sempre originará mais subsídios de desemprego que são pagos e, portanto, mais despesa. Seja como for, entre o que são salários, o que é, pelo menos, conter a despesa social e o que é cortar, aí sim, os chamados consumos intermédios do Estado, o chamado gasto corrente do Estado, isso exige um programa de realismo, mas de austeridade. Hoje não há dúvida nenhuma na sociedade portuguesa. E eu temo, infelizmente, que nós ainda estejamos a viver um bocadinho um clima de campanha eleitoral em que dá a impressão que estes graves problemas acontecem na Europa e, portanto, os outros países respondem com políticas sérias a estes problemas, mas em Portugal... O senhor viu ali a nossa notícia de abertura com uma reportagem da CNBC sobre Portugal, não é frequente. Na sequência da situação na Grécia, claro que ao dizer-se, bom, isto não é bem como a Grécia, está-se a dizer, atenção, fiquem com atenção, porque quer que aconteça ali, pode acontecer aqui. Portanto, o facto é esse, é um alerta. Mas é um alerta importante só por isto, porque na Grécia, durante muitos anos,
fez uma espécie de batota estatística para esconder a E verdadeira realidade. nós não fazemos? Nós temos, quanto era isso justamente que eu ia dizer, nós fazemos alguma batota estatística, porque, e as empresas de rating sabem, e julgo que a Comissão Europeia também o sabe, nós temos nesta altura, supõe-se, muito perto de 80% do PIB em dívida pública. Mas depois falta consolidar, aquela que é a despesa desorçamentada, que está muito relacionada com as PPPs, com as parcerias público-privadas e, portanto, com as novas, com as SCUTs, com uma série de obras que foram sendo realizadas, cujo financiamento foi adiantado por privados, mas que o Estado vai ter de reembolsar e vai reembolsando. E, por outro lado, com tudo o que é o déficit de exploração das empresas públicas, que é cerca de 12%. Portanto, nós hoje, em termos reais, devemos ter já uma dívida pública consolidada muito perto da riqueza que criamos durante um ano inteiro. Vamos ao nosso cotidiano, ao nosso cotidiano como é visto de fora e como é visto de dentro. CDS, porque a situação preocupa-o? A situação do CDS? Não. Eu agora não percebi a pergunta, peço desculpa. O Credit Default System. Peço desculpa. Não, agora estava-me a falar do CDS e como ouvi falar... Não faz sentido. Das negociações que estão a decorrer para o Orçamento de Estado. Transferências o Credit de Default, com certeza. Nós temos em Portugal uma situação que é difícil, como é sabido, mas que não é idêntica à da Grécia. Portanto, nós isso sabemos. Agora, já estamos a sofrer, em termos de spreads, com a própria situação da Grécia. A colocação de dívida pública que o Estado português, que a República procurou fazer, já não foi inteiramente bem sucedida a última vez que foi tentada. Se existir... Diariamente está a ser mal sucedida neste momento. Está a ser mal sucedida. E isso significa que se houver uma perturbação nos mercados internacionais, um Dubai 2, uma situação qualquer que do ponto de vista financeiro torne o rateio financeiro mais afunilado, mais difícil, se o Governo não tiver uma proposta orçamental credível, é muito provável que o rating da República venha a baixar e que o risco de incumprimento, portanto, que está associado, não diretamente nesta altura ao Estado, mas a muitas empresas que se financiam no exterior, nomeadamente o setor financeiro, pode tornar, digamos, o financiamento muito mais caro. Que mensagem é que o senhor mandaria para o exterior neste momento? Daria claramente a ideia que sugeriu aí de... Duas mensagens claras. Uma, dizer que nós não vamos fazer de conta e que, portanto, vamos encontrar um programa não apenas para 2010, mas para os anos seguintes, em que a trajetória da dívida pública seja corrigida, mas isso obriga a trazer para a realidade orçamental aquilo que foi saindo. Obriga, por exemplo, a que todas as grandes obras públicas que vão pesar durante mais de 25, quase 30 anos nos orçamentos futuros sejam trazidos à discussão pública com transparência, e não estão a ser. E, em segundo lugar, uma reforma de políticas públicas, desde as áreas sociais à justiça, que permita dar um sinal ao mercado, à economia, de que nós teremos condições para sustentadamente baixar o nível da despesa sem afetar o serviço que é prestado, digamos assim. Basta dizer que, por exemplo, o setor da saúde reiteradamente tem sido assinalado pelo Tribunal de Contas, tem cerca de 25 a 30% de ineficiência, ou se quiser desperdício, o que quer dizer que nós podemos ter o mesmo serviço de saúde público gastando um quarto menos do que aquilo que gastamos hoje. Portanto, é importante que o país possa dar uma indicação clara de que vai ser mais eficiente a gastar o dinheiro dos contribuintes, por um lado, mas, por outro lado, que vai criar um clima amigo, favorável do investimento, que elevará o PIB potencial e que, portanto, tornará, se quiser, a perspectiva para a economia portuguesa mais saudável. Há aqui o elemento, as CDS aumentaram rapidamente nos últimos dias e, curiosamente, em cima destas negociações. O que quer dizer porque eu penso que elas não são, que as negociações não são estão credíveis. A ser vistas como não são credíveis. Despique politiqueiro. Não são credíveis. Esse é o pode ser, inclusivamente, prejudicial para o orçamento. Repare, agora sim o CDS-PP, acrescentemos, tem vindo a aproveitar, de alguma maneira, o espaço livre que o PSD, o Partido Social Democrata, está a deixar. E porquê? Porque o PSD teve aqui uma posição que eu tenho alguma dificuldade em compreender. Porque das duas uma, ou o PSD, em nome, enfim, de um princípio de estabilidade interna, permitiria sempre a viabilização do orçamento, qualquer que ele fosse. É uma posição, eu não estaria de acordo, mas porque me parece irresponsável, mas era uma posição que se poderia perceber. Ou então teria de dizer, nós para termos um orçamento credível, e se o Governo quer
o voto do PSD e quer a ajuda do PSD para construir um orçamento credível que seja apoiado no Parlamento, então ele não pode ser trocado apenas pela estabilidade política em 2010. Nós temos de ver e reanalisar. O tal programa a longo prazo? Não pode deixar de ser de outra maneira, um programa a longo prazo, e em segundo lugar temos de reavaliar... Dr. Manuel Ferreira Leite alega que não tem conhecimento do orçamento, portanto, como tal, não se pode comprometer a um apoio ou a uma rejeição. Bem, então não se percebe porque é que está a negociar. Se não tem conhecimento do orçamento, não tem que negociar. Quer dizer, o PSD deve, claramente, como um partido responsável, impor como condição a qualquer negociação transparência... O CDS-PP parece-lhe mais bem colocado a gerir o seu espaço com... O CDS-PP está a aproveitar o vazio do PSD. Não vou fazer observações sobre as negociações, elas parecem ser relativamente... Saiu há bocado portas de uma delas. Parecem ser um pouco mais transparentes na medida em que nós vamos acompanhando pela comunicação social o caderno de encargos, digamos, das negociações. Não sabemos como é que estão a correr, aparentemente bem, dado o ar satisfeito do Ministro das Finanças e às vezes também do Dr. Paulo Portas, mas o CDS colocou-se na posição de obter pequenos ganhos, eventualmente louváveis e legítimos, na pequena negociação orçamental. O que é que lhe diria se o Orçamento de Estado fosse viabilizado com os votos a favor, não abstenção, mas a favor do CDS-PP, o que secundarizaria o PSD de vez, pelo menos neste processo legislativo? O problema não é secundarizar o PSD. O problema é isso não ter uma tradução para o país de um orçamento verdadeiramente credível. Esse é que é o problema. Eu acredito que seja possível sempre melhorar a proposta do orçamento que o Governo vai apresentar. Mas uma coisa é fazer pequenos ganhos, seja, por exemplo, distribuindo melhor os apoios sociais, em vez do subsídio de reinserção para os pensionistas com pensões mais degradadas. Isto veio na comunicação social, a ser assim é um benefício, com certeza, ainda bem que isso é feito. Agora, esse é um ganho muito pequeno, quando comparado com o endividamento que vai resultar para os próximos 30 anos, se o Governo quiser continuar a adjudicar, por exemplo, contratos para linhas de TGV. O senhor, de resto, explicita bem essa zona, não concorda com os grandes projetos nesta fase? Não. Julgo que eles têm dois grandes inconvenientes. Primeiro, correspondem, na sua generalidade, a projetos que podiam ser desenvolvidos sem serem em alta velocidade, com um investimento muito menor, portanto, muito mais acessível, e sem comprometer as pequenas economias privadas que hoje estão a ficar estranguladas, na medida em que o Estado está a oferecer uma garantia aos bancos que os privados não conseguem oferecer. E, portanto, a concorrência que o Estado está a fazer no mercado de crédito é absolutamente desleal e, do meu ponto de vista, assassina para as economias privadas. Dr. Passos Coelho, o senhor... respondendo, como já me respondeu uma vez aqui no estúdio, àquela pergunta de quer ser Primeiro-Ministro, quer ser Primeiro-Ministro, foi aquilo que disse e agora está a reafirmá-lo, obviamente, vai ser o garante de uma série de valores no nosso país, se chegar de facto a esfiar o Governo. E eu queria dedicar alguma parte desta entrevista a isso. Nós temos problemas nesses valores, temos dúvidas, o país está desconfiado. Vamos começar por cima. 4 anos de presidência do professor Cavaco Silva. O caso BPN feriu esta presidência, feriu a personalidade do professor Cavaco Silva? Eu não digo que tenha ferido, porque julgo que ninguém verdadeiramente conseguiu apontar o dedo ao Presidente da República diretamente. Dr. Passos Coelho, vamos ser então específicos. O caso da SLN, o caso das ações não cotadas, 2001, 2003... Deixe-me dizer-lhe, Marco Crespo, eu de resto tenho acompanhado essas notícias e, portanto, julgo que não me escapa nada quando digo que ninguém apontou diretamente ao Presidente da República uma responsabilidade na situação do BPN. Há muitas pessoas que estão, ao longo da sua vida, próximas do Presidente da República, que foram envolvidas nesse caso. E nessa medida, julgo que é difícil, digamos, o assunto não ser... É difícil o assunto não ser incómodo para o Presidente da República. Esse assunto que referiu a propósito das ações... A SLN, que era a holding que tinha o BPN. Que tem, digamos, um desenlace que ainda não é conhecido, digamos, deixou o cidadão Cavaco Silva, antes de ter sido Presidente da República, numa posição menos clara quanto a uma possível situação de favor ou não. Mas ninguém pode dizer o Presidente da República claramente manobrou... Nesta altura não era Presidente da República, para já era um cidadão, mas era um cidadão que tinha sido Primeiro-Ministro, tinha sido Ministro das Finanças e que obteve em ações que não estavam cotadas na Bolsa, o que é algo também de restar, ações que foram compradas por €1, obteve vendeu-as por 2,4.
mais-valias de 147.500 euros. Mário Crespo, o que está a dizer... Uma carteira que abrangia outras pessoas da família. O que está a dizer... montantes... Não configura, como sabe, pelo menos nesses termos, nem, digamos, uma posição ilegal. Acha 147,5% demais ou não? Acho, de um modo geral, que o setor financeiro tem propiciado ganhos que são muito desproporcionados com os ganhos que outros investimentos têm produzido. Como é que o senhor reage ao facto do homem que disse que isto era gato por lebre em 1980 e... Acho que lhe diga que quando o gato por lebre foi pronunciado na altura em que o Primeiro-Ministro 147,5% é gato por lebre? Na altura em que o Primeiro-Ministro Cavaco Silva se pronunciou sobre a situação que se via na Bolsa e alertou para a situação de haver gato por lebre no mercado, isso provocou, objetivamente, uma quebra do mercado, que eu não sei se o professor Cavaco Silva, se voltasse atrás, teria procedido exatamente da mesma maneira. Aqui. Não estou em condições de avaliar se este ganho é um ganho, se quiser, acima daquilo que deveria ter sido ou não. No mundo privado, trabalha, tem um emprego legítimo, muitíssimo legítimo, e não acha que é um ganho... Porquê? Porque como o Mário Crespo disse muitíssimo bem, são ações que não são cotadas. Agora, é um bom negócio em qualquer parte do mundo. A rendibilidade foi excelente, isso parece-me evidente. Invulgarmente excelente. Isso foi excelente, não tenho dúvidas. Estou-lhe a perguntar, não estou a afirmar. Não, invulgarmente são boas, é uma belíssima rendibilidade, não há dúvida quanto a isso. Agora, não creio que isso ponha, sinceramente, Mário Crespo, deixe-me dizer isso com toda a sinceridade, não creio que isso coloque o Presidente da República, o professor Cavaco Silva, digamos, numa posição moralmente incorreta. Não estou em condições de fazer esse julgamento. O senhor disse que o apoiava. Disse ontem. Eu tenho dito que se a avaliação do atual Presidente da República for no sentido de ele se recandidatar, não tenho dúvidas nenhumas que ele terá um apoio forte. Portanto, esta zona não o preocupa? Eu julgo que ela não perturba, no essencial, o bom mandato que o professor Cavaco Silva tem feito. As escutas? Sinceramente, julgo que já estive aqui na SIC Notícias referindo-me a esse caso. Foi a par, talvez, do que se passou com os Açores, com o Estatuto Administrativo dos Açores, dois dos aspectos menos conseguidos do mandato do Presidente da República até hoje. No primeiro caso, no caso dos Estatutos Açores, porque o Presidente da República tinha razão e julgo que não conseguiu explicar ao país o que pretendia com a posição que defendia. No segundo caso, porque sinceramente eu não percebi a posição do Presidente da República. Disse isso na altura e volto a dizer. Há outros casos, outros valores no país. A face oculta. Como é que o senhor vê o desenvolver de todo este caso, com as suas ramificações? De duas maneiras. Envolvendo o maior banco privado, envolvendo a compra de uma estação de televisão, também em circunstâncias que ainda não estão esclarecidas. Como é que viu a supressão do Jornal Nacional, por exemplo, da Manuela Moraguetes, na sexta-feira? Ramificações. De duas maneiras. Envolvendo o maior banco privado, envolvendo a compra de uma estação de televisão, também em circunstâncias que ainda não estão esclarecidas. Como é que viu a supressão do Jornal Nacional, por exemplo, da Manuela Moraguetes, na sexta-feira? O caso Face Oculta, bem como outros casos que têm andado pela investigação criminal portuguesa, tem dois aspectos que eu acho que são lamentáveis. O primeiro é que se prolongam indefinidamente no tempo. Quer dizer, não trazem conclusões. Trazem uma série de pistas para os jornais, que no fundo representam fugas ao segredo de justiça. Nós não sabemos o que é que se está a passar. Não é fuga ver que um noticiário de TV foi mudado, que o diretor-geral da estação é alterado, que a maior... o jornal mais visto é eliminado, que a jornalista é penalizada. Sabemos que há uma parte da informação relativamente a casos que estão sob investigação que aparecem nos jornais e não sabemos o resto. Portanto, julgo que mostra um deficiente funcionamento da justiça que urge corrigir em Portugal. Em segundo lugar, deixa a suspeita de uma promiscuidade entre o poder político e aquele que ocupa o governo e a sociedade privada, se quiser, e a economia. E isso é lamentável. Portanto, seja o caso do Freeport, seja o caso Face Oculta, caso Lopes da Mota, mostram pressões dentro da Procuradoria-Geral da Justiça, mostram que há um apetite confirmadas agora
mostram que há um apetite por quem está à frente do Estado por se envolver e dominar aquilo que não pertence ao Estado e não pertence à esfera pública, que é contável. Como é que vê um governo Passos Coelho a lidar com isso? Deixa-me só concluir, Marco Crespo. E essa é talvez a principal conclusão que nós precisamos de tirar. Não é sobre o que se passa ao nível... Quer enunciá-la, por favor? Não é, enuncio com toda a clareza, não é o que é que a Justiça vai decidir, porque eu isso não sei o que é que a Justiça vai decidir e não sei, portanto, qual vai ser o resultado dos processos. É a forma intolerável como nós mantemos hoje em Portugal a promiscuidade entre quem manda no Governo e na administração e aqueles interesses privados que se vão alcandurando no poder público para se poderem afirmar sobre o senhor conhece o suficiente da vida pública para saber também que o seu próprio partido não é nenhuma virgem inocente nesse género de situação. Infelizmente não. Infelizmente não. Sabe o que é o país dividido por, califatos de barões, com influências tremendas na vida privada do país. Novamente aqui, um governo Passos Coelho, como é que ia interpelar estas zonas? Como é que o senhor rompe com essas tradições? Olha, como é que o senhor, e vou usar aqui o título do seu livro, e se calhar pedirá à realização que meta a capa do livro para nós vermos. Como é que o senhor muda isto? Eu julgo que só há uma maneira de mudar, que é, em primeiro lugar, retirar da influência do Estado, da esfera do Estado, aquilo que não lhe pertence. E, portanto, julgo que o Estado se deve retirar rapidamente do mundo dos negócios e deve limitar os instrumentos que utiliza para intervir na economia a princípios de transparência claros. Dou-lhe um exemplo, a Caixa Geral de Depósitos. Hoje há na sociedade portuguesa dúvida sobre o que é que justifica que a Caixa Geral de Depósitos intervenha em tantas áreas de negócio. Eu hoje não privatizava, como já tive a ocasião de resto de dizer, porque acho que não há condições no país para proceder a uma operação dessa natureza e, de um modo geral, o capital privado português foi tão afetado por esta situação que eu penso que seria até insensato nesta altura equacionar essa hipótese. Agora, o que é que leva uma instituição pública que possivelmente poderia ter até alguma relevância na área financeira a intervir em tantas áreas de negócio que não são financeiras? A investir na saúde, nos seguros, em tantas outras atividades, nomeadamente económicas. Com certeza que sim, porque é que... privatizava áreas de negócio. Quem é que me garante que o Estado está a intervir pela Caixa Geral de Depósitos em nome do interesse geral e não em função de interesses que não era o interesse geral? Das áreas que o senhor... Com certeza que sim. Quanto menos a intervenção do Estado se fizer através de instrumentos económicos, sendo proprietário de empresas, mais transparente o Estado se torna. Esta é a primeira regra. A segunda regra é que eu julgo que nós precisamos de distinguir o que é Estado e administração do que é governo. Muitas vezes as pessoas que chegam ao governo pensam que são donas do país e da administração. E isso não é verdade. Nós temos que ter regras claras, nomeadamente ao nível da regulação, que nos garantam que os governos não podem pôr e dispor da máquina da administração para fins que não são os fins gerais. E isso obriga a criar uma de duas regras possível. Ou nós concebemos que o topo da administração muda, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América, muda com o governo, e é o topo da administração, mas depois o resto da administração é intocada. Ou então mantemos a situação que nós temos hoje, mas então não podemos admitir... Nós não temos essa cultura em Portugal. Não temos. Basta olhar, por exemplo, para as nomeações de diretores-gerais, para as nomeações... E não só. Diretores de estratégia e... Veja os próprios institutos regulatórios que nós temos. A maior parte das entidades reguladoras vive com fraca autonomia relativamente ao... E o terceiro ponto, nós temos que ir avançando? Qual é? Vamos avançar. Não, o terceiro ponto é criar uma disciplina que acabe com esta ideia mítica de que o Estado tem de regular tudo e tem de chegar a tudo. Porque isso, sim, de um modo geral, significa uma desresponsabilização, às vezes ética até, dos privados. Ora, nós temos de ter uma responsabilidade própria individual, seja enquanto empresários, seja enquanto consumidores, seja na posição de cidadãos. E hoje em dia responsabilizamos com muita facilidade e achamos que
haverá sempre uma entidade mítica, que é o Estado, que vai resolver os problemas, e se não resolve é porque não quer, ou porque aqueles que estão à sua frente não sabem. Toma conta de 70% da população E não é assim. ativa. E não é assim. Eu obviamente que li, fui avançando de capítulo em capítulo, até chegar a uma zona que é perturbante, e infelizmente com o tempo que temos tenho que ir diretamente para ela. O senhor acaba a citar, portanto, o secretário da Energia dos Estados Unidos. É verdade. Um prémio Nobel. Sr. Chu. Exatamente. E que o atual secretário da Energia da administração Obama, em que se fala do que o país precisa, de tudo o que o país precisa, e ele, do alto da sua sabedoria de prémio Nobel, diz, neste momento, deixem-me ser franco, isso não é politicamente realizável. É verdade. Portanto, toda esta pronúncia que nós ouvimos exigir no Parlamento, como é que o senhor... Eu fui buscar esse exemplo por uma razão, porque o Sr. Chu tinha dito, antes de chegar à administração americana, que se os americanos queriam, de facto, reduzir as emissões poluentes para a atmosfera, tinham de colocar os combustíveis a preços médios idênticos àqueles que eram praticados na Europa. Ora, isso, dito por alguém que é Prémio Nobel da Física e que é um cientista respeitado, gera na sociedade americana a ideia de que isso é perfeitamente possível. Ora, eu concordo com o secretário da Energia. Isso não é possível fazer automaticamente. Mas porquê é que as pessoas depois olham para o cientista e depois para o cientista feito político e acham que ele se desacreditou e com isso desacreditou a política? Porque se calhar o cientista, quando falou, não se preocupou em saber o que é realizável. Ora, no domínio das sociedades, nós temos de ver o que é realizável. Na nossa sociedade, isto é mesmo para terminar, na nossa sociedade... Na nossa sociedade, por exemplo, nós precisávamos, Mário Crespo, de aliviar a carga fiscal. Isso hoje não é possível. Isto era já neste orçamento. Isso não é possível. Era já neste orçamento. E já neste orçamento, mas não é possível. Nós sabemos que não é possível. Mas o horizonte que devemos fixar para que essa carga fiscal possa ser aliviada, para que nós possamos ter uma economia privada, porque é a economia privada que gera os impostos que alimentam o Estado, para o podermos fazer, nós temos de nos responsabilizar e de nos comprometer com uma trajetória. Demos só um horizonte com uma temporal. trajetória. Eu julgo que em 2 legislaturas nós podíamos, por exemplo, em 8 anos, era perfeitamente difícil, mas possível, passar dos 51% de peso da despesa pública no PIB para cerca de 40% a 41%. Por exemplo, e exigia medidas de reforma do Estado muito importantes, exigia eficiência pública muito elevada, se quiser uma avaliação séria da produtividade pública também, mas era preciso que existisse um governo que aceitasse ser avaliado ano a ano pela trajetória que viessem a seguir essas variáveis. Eu acho que isso é indispensável em Portugal, porque só isso conduz à responsabilidade política. Aqui fica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mário Crespo. Se me der licença, recomendo a quem nos vê este seu Mudar. O autor é Pedro Passos Coelho, a editora é Quetzal, e lendo certamente que se fica a ter uma ideia da maneira como o senhor nos vê. Muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado, Mário Crespo. Faremos agora aqui um curtíssimo intervalo e voltamos com o nosso frente a frente. Até já.